Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que está oculto, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com um rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele nos faz uma exortação muito pertinente para o início desse tempo quaresmal. Nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. É um risco que todos nós corremos, receber em vão a graça de Deus. De que graça São Paulo está falando? Ele está falando sobre o mistério da nossa salvação. As palavras de São Paulo dizem assim: aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justos diante de Deus. Esta é a graça que nós não podemos receber em vão. Trata-se de uma graça desconcertante, uma expressão forte e chocante. Como pode Deus, que é a própria santidade, tratar como pecado o seu Filho único? Cristo se fez pecado, diz a leitura. Se fez pecado para nos salvar. É essa graça que nós não podemos receber em vão. Cristo, o Santo, embora sendo absolutamente sem pecado, aceita tomar sobre si os nossos pecados, aceita para nos redimir,
Aceita para cumprir a missão recebida do Pai, que, como escreve o evangelista João, amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Deus nos amou, irmãos e irmãs. Nos amou de tal maneira que se fez pecado para nos salvar. Diz a primeira leitura, diz as características desse amor. A primeira leitura. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Aqui eu quero me deter no termo misericórdia. O termo hebraico para misericórdia aqui no original é hesed. É um tipo de misericórdia. E não é uma bondade qualquer. Dizer que Deus é hesed é dizer que ele se mantém fiel, mesmo que a outra parte não corresponda. Uma misericórdia que é fidelidade. Uma fidelidade que, mesmo após o pecado do homem, permanece-lhe fiel. Pois o amor de Deus é mais forte do que qualquer pecado. O amor de Deus é maior do que qualquer desamor, é maior do que as nossas traições. Jamais pecado algum do mundo poderá superar este amor. Esse é o amor hesed, o amor fidelidade. É com esse amor que Deus nos ama. A Quaresma, meus irmãos e minhas irmãs, disse o Papa Francisco na mensagem para a Quaresma desse ano, é o tempo de graça em que o deserto volta a ser o lugar do primeiro amor. Deus nos reuniu aqui para dizer isso, que Ele nos ama profundamente. É o lugar do primeiro amor. Como um esposo, diz o Papa, Deus nos atrai a si e sussurra ao nosso coração palavras de amor. É assim que Deus nos ama. Esta é a graça que nós não podemos deixar passar em vão. Essa graça, Padre Tiago, não recebas em vão. Como que é seu nome? Essa graça, irmãos e irmãs, não recebas em vão. Deus está mais uma vez nos dando a oportunidade da conversão. E quantas quaresmas nós já deixamos passar em vão? Quantas oportunidades nós já deixamos passar em vão? Pois bem, voltemos ao Senhor com todo o coração, de todo o nosso coração. Não recebamos essa graça em vão. Supliquemos, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, porque nós não temos honrado essa graça do seu amor. Rezemos como o salmista nessa noite. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, Senhor, pois pecamos. É desta verdade fundamental, irmãos e irmãs, de que Deus nos ama, que nasce a verdadeira conversão. A conversão nasce daqui, diante de Cristo, que por amor assumiu as nossas iniquidades. Diante desse amor, desse Deus que se fez pecado, é que nós nos convertemos. Portanto, mais do que um tempo de penitência, mais do que ser um tempo de propósitos, é um tempo de nos encontrarmos com o amor de Deus. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos à experiência inicial, porque foi quando experimentamos esse amor que nós decidimos abandonar o pecado, que nós decidimos abandonar as nossas fraquezas. Meus irmãos e minhas irmãs, esse amor exige de nós um profundo arrependimento. Exige de nós chorar com tristeza
as nossas ofensas. Eu quero pedir a Deus, a nós, esta graça nessa noite. A graça de chorar os nossos pecados. A graça de nos arrepender de tal maneira que esse arrependimento provoque em nós uma profunda tristeza por termos ofendido a Deus com os nossos pecados, por termos ofendido ao Senhor com as nossas misérias. Irmãos e irmãs, como expressão desse arrependimento, o Evangelho nos lembra as tradicionais práticas desse tempo, as obras de esmola, de jejum e oração. É com essa perspectiva que nós somos chamados a viver essas práticas do tempo quaresmal. É com esse espírito que nós somos chamados a viver essas obras. Elas são expressões, elas devem ser expressões do nosso desejo de conversão. Não podem ser desassociadas disso. Então, que o seu jejum seja com esse espírito, que a sua esmola seja com esse espírito, que a sua oração seja com esse espírito. Senhor, que eu me converta. Senhor, que eu abandone os meus pecados. Senhor, que eu chore os meus pecados. Pela esmola, nós renunciamos à avareza e a tudo aquilo que está ligado à nossa concupiscência dos olhos. Pelo jejum, nós renunciamos à gula e tudo aquilo que está ligado à concupiscência da nossa carne, aos prazeres da carne. E pela oração, nós renunciamos ao orgulho e tudo aquilo que está ligado à soberba da vida. Então, pratiquemos jejum, esmola e oração para sermos livres desses pecados que nos aprisionam. Por isso, irmãos e irmãs, essas práticas, elas não podem ser outra coisa a não ser sinais da nossa entrega a Deus, porque do contrário, elas se convertem em vaidade. É aquilo que diz o Evangelho de hoje. Nós corremos um grande risco de fazer do jejum, da esmola e da oração expressões da nossa vaidade e não expressões do nosso desejo de conversão. O Evangelho começou com uma palavra muito expressiva, quando diz: ficai atentos. Os santos comentam esse Evangelho dizendo assim, que é como se o evangelista estivesse dizendo: cuidado, existe uma fera que está rodeando cada um de nós, rodeando as nossas obras, para lhes roubar o mérito. Trata-se de uma fera que quer roubar de nós todo o valor das nossas boas obras. E que fera é essa? Trata-se da vanglória. A vanglória é quando nós realizamos essas obras não com o propósito de conversão, mas quando nós as realizamos inspirados na vaidade, no desejo de aparecer. A vanglória, irmãos e irmãs, ela corrói as nossas obras. É um espírito que faz com que nós realizemos as boas obras, mas com a finalidade de sermos vistos pelos outros. Busca-se a própria glória, não a glória de Deus. Então Jesus diz: entra no teu quarto, feche a porta. Todas essas obras as realizai em silêncio, no escondimento do seu quarto. Cuidado, irmãos e irmãs, com a fé de holofotes, com a fé de teatro, como disse o Papa hoje. A fé de redes sociais.
Hoje o que tem de gente postando nas redes sociais a sua mancha de cinza na testa não tem conta. Não é para isso, irmãos e irmãs. O dia de hoje não é para isso. O dia de hoje não é para nos expormos, é para nos escondermos dentro do nosso quarto e pedir a Deus, bater no peito e dizer: perdão, Senhor, perdão pelos meus pecados. Não é para viver uma fé de holofotes, de rede social. Jesus está nos convidando para entrar no quarto, para viver esse tempo de retiro, de sobriedade, de silêncio, de recolhimento. A nossa fé não precisa de palco, não precisa se aparecer. Que nós entremos no nosso quarto, batamos no peito e gritemos ao Senhor: misericórdia de mim, Senhor. Ninguém precisa ficar sabendo da sua penitência quaresmal. Ninguém precisa ficar sabendo. E se você convive com outras pessoas que também vão fazer penitência, como é o caso aqui da comunidade, se você perceber que a pessoa não está comendo algo, não está bebendo algo, não faça pergunta indiscreta. Você está de penitência? Acaba com o mérito da penitência da pessoa. Ninguém precisa saber da nossa penitência. Ninguém precisa saber do nosso jejum. Ninguém precisa saber da nossa caridade. Entra no teu quarto. Que esse tempo possa nos ajudar a voltar ao essencial. Quando a igreja nos propõe essas práticas, ela está dizendo, em outras palavras, volte ao essencial. E o essencial, meus irmãos e irmãs, é Cristo e a sua vida em nós. Isso é o essencial. É Cristo e a sua vida em nós.